Para o dia 2, também teremos no livro de atividade a disciplina matemática, onde faremos as páginas 37, 38, 39, 40 e 41. Então, vemos aqui que tem... Página, o que é essa daí? Ah, tá. Então, nós temos aqui a página 36, ali está escrito 37. Está escrito para pesquisar a previsão de temperatura mais altas, as máximas e as mais baixas mínimas na cidade para os próximos 4 dias e registrar na tabela abaixo. Se nós vamos fazer no dia 2, então é data 2, 3, 4 e 5. E as máximas e as mínimas previstas. Em qual desses dias da semana foi mais alta, mais baixa, e a diferença entre a temperatura máxima e a temperatura mínima será maior? Então, após analisarmos isso durante a aula, responderemos aqui, tá bom? Depois, nós temos aqui, observe as temperaturas registradas em 2 cidades do Brasil, no início de julho de 2019. Em qual das cidades o termômetro marcou a temperatura abaixo de zero? Aqui na menos 5, né, pessoal? Porque passou na escala, passou do zero para a esquerda, então já é abaixo de zero, tá bom? Depois aqui temos que pintar os termômetros a seguir para indicar a temperatura registrada em uma dessas cidades. Aqui abaixo e aqui acima, certo? Virando a página, trabalharemos possibilidades, expressões e operações inversas. Então, lá tem um dado no material de apoio, porém, se você já tiver em casa, não precisa montar. Aí, de qualquer forma, tem que tirar o anexo da apostila. Aí, vocês vão jogar esse dado. Como não dá para se reunir, vai fazer individual. Vocês, antes de jogar o dado, coloquem o que vocês acham que vai cair em cada jogada. Depois, jogam o dado e anotem o que deu, se bateu ou não, tá bom? Depois, nós vamos contar a previsão de cada aluno do grupo, acertou, representada no gráfico. A gente vai ver daqui, de 10 em 10, não sei, a gente vê no momento da aula, e vamos registrar quantos acertaram na primeira, 10ª previsão, tá bom? Aí, viramos a página e está escrito quem acertou mais previsões. Não, na página anterior. Depois, na outra página, tem essa figura. Observe a embalagem em que Ricardo vai colocar os bolinhos que fez para vender em cada espaço. Ele vai pôr um bolinho de cada sabor. Morango, chocolate, framboesa e pistache. Daí a gente tem lá no material de apoio novamente, mudando os bolinhos de lugar, escreva diferentes possibilidades obtidas. Então, de acordo com os desenhos, vocês vão fazer o registro aqui. E aí, nós vamos, não dá, vai escrever a palavra inteira. Vamos representar. Morango M, chocolate C, pistache P e framboesa F. Então, um exemplo aqui, na primeira, nós podemos colocar o morango primeiro. MCFP. Depois, MCPF. Depois, MFCP. Depois, MPFC. E, por último, na do morango, podemos colocar MPSF, CF. Depois, aqui está dizendo de quantas formas diferentes o bolinho pode ser posicionado dentro dessa caixa. Pessoal, nós temos que completar todinha essa tabela. Escreva a multiplicação para essa situação. Então, como nós podemos, na B, a gente conta, e na C, a gente vai representar por multiplicação. Nós aprendemos que nós multiplicamos o primeiro por 4, tem as 4 possibilidades, depois vezes 3, vezes 2, vezes 1, e finaliza. Faz a multiplicação, mas não é 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2,
né? 24. 24 vezes 1, 24. Não pode esquecer desta forma de resolver, tá bom? Virando a página, nós temos aqui, Guilherme precisa criar uma senha para o cadeado da bicicleta. Ele pode usar os algarismos de 1 a 5 sem repetir nenhum deles. Quantos algarismos terá a senha desse cadeado, pessoal? Só observando aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Terão 4 algarismos, independente da sequência. Depois, representar por meio de multiplicação quantas possibilidades de senha tem. É a mesma coisa, pessoal. Eu tenho quantas possibilidades? Eu tenho para são o quê? 1, 2, 3, 4 possibilidades. 4 possibilidades para um, 3 possibilidades para começar com o outro, 2 para o outro e 1 para o outro. É a mesma conta, tá? Escreva 5 opções de senha que Guilherme pode obter. Então, nós temos aqui. Vocês vão escrever 5 possibilidades que vocês criaram. Depois, o Guilherme decidiu que a senha vai começar com o algarismo 5, tá? Sabendo que ele não pode repetir nenhum número, quantas opções de senha ele tem? Fazendo daquela mesma forma, tá? Aqui multiplica, vai começar com 5, então ele tem uma possibilidade para 5, depois 4 possibilidades para 4, 3 para 3, 2 para 2, 1 para 1, certo? Um dado e uma moeda foram lançados ao mesmo tempo. Quais resultados podem sair? Uma moeda pode sair 2 possibilidades, que é cara ou coroa. E um dado pode sair 6 possibilidades, que é do 1 ao 6. Depois aqui, nós temos na outra página um dado e uma moeda aqui, A na B. Recorte das abas aqui embaixo. As imagens de moedas e as faces do dado. E no diagrama para formar todas as possibilidades. Então, aqui você põe cara, aqui põe coroa. Aqui você põe os números. Cara, coroa e põe os números também, tá bom? Represente o total de possibilidades por meio de uma multiplicação. Esse aí já é na outra parte. Aqui eu tenho quantas, ó? Cada 2 possibilidades eu tenho 6. Então, fica 2 vezes 6. Depois, qual é a possibilidade de ter como resultado cara e um número par? Se o dado tem 3 números pares, então são 3 em 12. E qual a possibilidade de ter cara e um número maior que 6? Maior que 6, maior que 6, maior que 6. O dado vai até 6, então não tem nenhuma possibilidade, pessoal. Qual é a possibilidade de sair coroa e o número ímpar? É a mesma da par, tá? 3 em 12. 1, 3 e 5. 1, 3 em 12. Depois, qual é a possibilidade de ter como resultado coroa e um número menor que 3? 3 tem o 2 e o 1, então são 2 possibilidades em 12. Aqui, escreva uma pergunta para cada resposta apresentada. Então, já tem aqui. Nenhuma possibilidade. Qual que não tem nenhuma possibilidade? De não ter nenhuma possibilidade, escreva para cada, depois desenha a possibilidade. Vamos lá. Nenhuma possibilidade. Saiu um número maior que 6. Daí não desenha nada. Depois, na outra a pergunta a gente vai fazer e a resposta é uma possibilidade de sair o número 1 no dado. Qual é a possibilidade? Uma, certo? 2 possibilidades, a resposta. A pergunta, nós vamos colocar uma possibilidade, 2 possibilidades. A de quê? A de sair cara ou coroa e um número menor que 2, tá? Então, pode dar ou cara ou coroa e um número menor que 2.
Aqui é para vocês desenharem as possibilidades, tá? Vamos ver. Aí acaba aqui em matemática. São essas atividades para o dia 2/10, sexta-feira. Finalizamos aqui a semana.